Olá, galerinha do terceiro ano. Hoje, quinta-feira, estamos aqui para mais uma aula, online. A nossa aulinha de hoje é da disciplina de artes, então pega lá o teu livro de artes. Pega teu livro de artes e abre na página 71. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 12 do nosso livro. Bem, aqui no capítulo 12 do nosso livro nós vamos trabalhar esse tema aqui, ó. A contação de história. Você gosta de ouvir historinhas? Quais são os tipos de historinha que você mais gosta de ouvir? São os contos, é a ficção, são os gibis. Então, meus amores, agora nós vamos comentar um pouquinho sobre esse tópico, sobre este assunto, sobre a contação de história. Eu acho que todas as pessoas gostam de ouvir histórias. Então vamos lá. Olha aqui essa imagem que está na capa, do nosso capítulo 12. Eu tenho aqui uma pessoa fazendo a contação de história e as crianças estão ouvindo, tá bom? Então veja só. A arte da contação de história, ouvir contar história é uma das melhores coisas da vida. Por quê? É inegável que crianças, e adultos, eles se encantam quando escutam, uma historinha. E quando essa historinha é bem contada, aí sim prende muito mais a atenção tanto das crianças como dos adultos também, viu? Seja ela retirada, seja a história retirada de um livro de histórias ou uma narrativa pessoal de um fato, que tenha acontecido na vida da pessoa. A arte de contar histórias é um ato milenar, ou seja, já existe há muito e muito tempo, que reúne pessoas em torno de mensagens, conhecimento, informações e desde o tempo onde apenas a oralidade, ou seja, apenas a fala, era possível. As histórias, elas aproximam pessoas, elas desvendam mistérios, certo? E elas compartilham aventuras, medo, angústias e finais felizes. Então, tudo isso envolve a história. Quando nos reunimos em torno de uma história e o seu narrador, ele compartilha sentimentos, ou seja, nos tornamos sensíveis aos sonhos alheios. Então, quando a pessoa está contando a historinha e a gente começa a sentir, o envolvimento da história, a gente começa a perceber que nós estamos sendo empáticos. Nós já falamos sobre empatia na nossa aula de ensino religioso, quando eu sinto o que o outro sente, tá? E aí, a contação de história não é um espaço apenas para a imagem, certo? Mas para também as emoções. A contação de história é uma arte que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Aí você fala, tia, acho que para contar história eu tenho que ser um profissional. Não, a contação de história ela pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, por criança, por adulto. Então qualquer pessoa pode fazer a sua contação de história, tá? Bem, e essa contação de história, ela tem que ser por uma pessoa que aprecia as narrativas, que queira se envolver com elas e que tenha voz e memória, tá? Faz parte da tradição de vários povos, desde os mais antigos. As narrativas orais são passadas de geração para geração. É o avô, o pai que passa para o filho, o avô que passa para o neto. Então, de geração para geração, a contação de história ela é transferida. E isso acontece, sabe desde quando? Desde o início da humanidade, correto? Bem, o contador de história, ele cria imagens que ajudam a despertar os sentimentos. Assim, as suas narrativas são carregadas de emoção e repletas de elementos significativos, como gestos, ritmo, entonação, expressão.
silêncios. Esses elementos proporcionam uma interação direta com o público e implica improvisação e interpretação, tá? Contar uma história é diferente de ler uma história. Quando nós contamos uma história, nós nos envolvemos naquela história. Há uma interpretação, certo? A pessoa se envolve, se entrega de um todo para fazer a sua contação de história. Quando nós estamos lendo, talvez isso não aconteça. Então, olha só. Vou perguntar para você aqui, ó. Você gosta de ouvir historinhas? E aí, que história? Você já contou alguma vez alguma história? Qual foi a história que você já contou? Tá? Aí nós vamos virar para a página 72. Na página 72 ele vai te dar essas imagens aqui. Olha só, algumas pessoas realizando a contação de história para outras. Bem, como nós dissemos que a contação de história ela já é bem antiga, as narrativas orais elas sempre estiveram presentes em diversas sociedades como um modo de transmitir e manter viva a sua cultura. Por exemplo, você já ouviu falar falando um pouquinho do nosso folclore, certo? Você já ouviu falar, alguém já contou para você a história do Saci Pererê, da Yara, do lobisomem, da Cuca? Tô falando de alguns personagens do nosso folclore. Essas historinhas, essas narrativas, né, esses contos, eles já vêm sendo passados de geração em geração. Então, para quê? É para que se mantenha viva uma cultura. Então, o folclore faz parte da nossa cultura, correto? Na atualidade, a contação de história ganhou finalidade e formas de apresentação. Ela pode ocorrer de um jeito simples ou ela também pode ganhar áreas de espetáculo. Então, pode ser de uma maneira simples, onde a pessoa está lá, usa as suas figuras para apresentar sua história, sua contação de história, ou pode ser em forma de espetáculo, com mais elementos, certo? Com cenário. Então, tudo isso ajuda. Aí, o que vai ter? Com direito a figurino e cenário. Espaços fechados ou abertos, como a rua, podem tornar-se parte desse universo que encanta seus ouvintes, ok? Então, aqui ele está te mostrando algumas maneiras de contar história. Nós temos o espetáculo de contação de história na Nova Zelândia. Também tem outra aqui da Inglaterra. E o outro é uma professora contando história para os seus alunos. Então, veja só como existem diferentes maneiras, diferentes locais em que pode ser realizada a contação de história, tá bom? Agora, eu quero contar para vocês uma historinha. O tema da nossa aula não é contação de história, então vamos lá. Vou contar para vocês uma historinha muito legal. Deixa eu só te apagar aqui, peraí. Você já ouviu essa historinha aqui, olha? A Ilha dos Sentimentos. Você já ouviu falar sobre essa historinha? A Ilha dos Sentimentos? Não. Vamos lá conhecer essa historinha? Vamos lá realizar a contação de história dessa historinha aqui. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui minhas coisas. Vamos lá. Presta atenção agora. Então vamos dar início sobre a nossa historinha, a Ilha dos Sentimentos. Era uma vez uma ilha onde moravam todos os sentimentos. Morava a alegria, morava a tristeza, morava a riqueza, morava a vaidade, certo? Morava a sabedoria.
E também morava, sabe quem? Morava o amor. O amor também morava nesta ilha. Um dia, os moradores desta ilha foram avisados que a ilha iria sumir, iria desaparecer. E aí, o que foi que aconteceu? O oceano começou a encher, a subir, e os sentimentos, cada um pegou um barquinho e começaram a navegar para longe daquela ilha, porque a ilha iria desaparecer. Mas o amor, o que foi que o amor fez? O amor permaneceu naquela ilha. E aí as águas começaram a subir, e a ilha, o que aconteceu com a ilha? Desapareceu. O amor ficou à deriva. E aí o amor começou, ele foi pedir ajuda. Quando de repente lá vem aquele barquinho. Sabe quem era neste barquinho? Era a riqueza. O amor disse: riqueza, riqueza, posso ir com você? E a riqueza respondeu: não, você não pode. Meu barco está cheio de ouro, de prata, de bronze, tem muitas joias. Não há espaço para você. E a riqueza foi embora. Navegou, 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 até sumir no horizonte. O amor continuou lá, quando ele avistou outro barco que vinha. Era o barco da vaidade. Aí o amor disse: vaidade, vaidade, posso ir com você? E a vaidade respondeu: ai, amor, o meu barco está tão limpinho, está tão brilhoso. Ai, não tem como você ir comigo, não. Não dá. E a vaidade foi embora. Navegou, navegou, navegou. E o amor ficou. Quando de repente vem outro barquinho. E o amor disse: tristeza, oi tristeza, eu posso ir com você? E a tristeza respondeu: ai, amor, eu tô tão triste, estou tão triste que eu prefiro ficar sozinha. Me desculpe, mas eu não posso levar você. E ela navegou, 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 até sumir no horizonte. E aí, quando de repente aparece mais um barquinho. Uhul! 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 O amor gritou: alegria! Uhul! Alegria! Uhul! A alegria estava tão empolgada brincando nas ondas que nem ouviu o amor. Uhul! E ela foi navegando, brincando, sorrindo, até sumir no horizonte. E aí, agora, o amor, o que estava acontecendo com o amor? O amor já estava a chorar. Quando de repente, de longe, ele começou a ouvir uma voz: amor, amor, oi amor, eu levo você, eu posso levar você. E o amor subiu no barquinho. E começou a navegar. E aí, de repente, passou um outro barquinho próximo a eles. E o barquinho disse assim mesmo: bom dia, amor. Bom dia, tempo. E aí o amor compreendeu. O que foi que o amor compreendeu? Que somente o tempo era capaz de compreendê-lo. E eles navegaram, navegaram e foram para uma outra ilha, onde seria a próxima ilha dos sentimentos. Então, crianças, a nossa historinha de hoje, falando sobre a Ilha dos Sentimentos,
né? Nós vimos que nesta ilha morava vários sentimentos, certo? E nessa ilha ela afundou, mas nem todos quiseram, né? Se propunham a ajudar o amor, se propuseram a ajudar o amor. Somente quem ajudou o amor, o tempo. Por quê? Qual é a moral da nossa história? Porque só o tempo é capaz de compreender o grande amor. O amor ficou lá na ilha até os seus últimos minutinhos, porque ele tinha um amor por aquele lugar. Era a ilha dos sentimentos onde moravam todos os sentimentos. E aí somente o tempo era capaz de compreender o porquê que ele teve aquela atitude. Meus amores, essa foi a nossa contação de história de hoje. E agora, o que eu quero que você faça, tá? Eu gosto também muito de ouvir historinhas. Eu conto historinhas para o meu filho e eu quero que você faça o quê? Quero que você escolha uma historinha que você goste. Só que aí, o que você vai fazer quando contar essa historinha? Você também vai me enviar a sua contação de história. Você pode criar imagens, você pode usar elementos, coisas que você tem mesmo na sua casa. Olha, aqui eu peguei um ursinho de pelúcia para representar o amor. Peguei um papel e fiz um barquinho. Então você também vai ter que criar elementos para sua contação de história, tá? Eu quero aguardar a historinha de vocês. Vocês vão gravar e vocês vão me enviar pelo WhatsApp. Você vai enviar para o meu WhatsApp. E eu estou, né, bem curiosa para ver a historinha de vocês. Tá bom, crianças? Então, escolha aquela historinha que você gosta bastante e venha me mostrar como é a sua historinha favorita, tá bom? Lembra que a contação de história, ela tem que envolver os sentimentos, ela é diferente de você ler. Você vai contar, você vai ter que memorizar aquela historinha para você contar, tá bom? Crianças, essa foi a nossa aulinha hoje de artes. Amanhã nós vamos ter também pela nossa plataforma aula de língua portuguesa, ok? Educação financeira e tem mais uma disciplina, ensino religioso. Amanhã nós vamos ter essas 3 aulas somente na plataforma, lá no Google Classroom. Acesse a nossa plataforma e você vai verificar, você vai ter a nossa aulinha, né, o nosso vídeo da aula de amanhã, tá bom? Aí você faz a sua atividade direitinho, seguindo as orientações. Ok, crianças? Então, meus amores, beijo e até a nossa próxima aula. Capricha lá na tua historinha, tá bom? Tchau!